Neste momento, enquanto você assiste esse vídeo, Deus quer que você saiba algo crucial. Você não é uma mulher comum. Se o Espírito Santo te trouxe até aqui, é porque Ele quer revelar marcas secretas que Ele mesmo colocou em você. Marcas que provam que você é cheia do seu Espírito. Mas eu preciso te alertar, essas marcas não são as que a religião ensina. Não são externas, não são performances, não são teatrais. São características profundas, invisíveis aos olhos naturais, mas poderosamente visíveis no reino espiritual. Características que fazem demônios recuarem quando você ora. Características que fazem anjos serem enviados quando você clama. Características que fazem o próprio Deus se inclinar do céu quando você adora. A Bíblia diz que mulheres sábias edificam suas casas, mas eu te digo que mulheres cheias do Espírito edificam gerações inteiras. Elas transformam atmosferas, elas mudam destinos. E você é uma delas. Nos próximos minutos vou revelar as 5 marcas secretas que comprovam isso, baseadas exclusivamente na palavra de Deus. Prepare-se, porque sua vida espiritual nunca mais será a mesma. E antes de continuarmos, se essa mensagem já está tocando seu coração, se você sente que Deus está falando diretamente com você agora, faça algo importante. Inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações. Não é apenas para ajudar o canal a crescer, mas porque Deus tem mensagens específicas que Ele quer falar ao seu coração através deste ministério. Deixe seu like agora, porque isso vai fazer essa palavra alcançar outras mulheres que Deus está chamando. E fique até o final, porque vou fazer uma oração específica de consagração para mulheres cheias do Espírito. Vamos abrir nossos corações para a palavra de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 17, a Bíblia declara algo revolucionário. Diz assim: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão." Você percebeu? Deus não disse apenas filhos, Ele disse filhos e filhas. O Espírito Santo não faz distinção. A unção não tem gênero. E quando Deus derrama do seu Espírito sobre uma mulher, marcas específicas começam a aparecer em sua vida. Marcas que nem sempre são visíveis aos olhos humanos, mas que são poderosamente visíveis no mundo espiritual. Ao longo dos séculos, a história do cristianismo está repleta de exemplos de mulheres que foram usadas poderosamente por Deus. Mulheres que mudaram o curso de nações, mulheres que salvaram o povo de Deus, mulheres que trouxeram avivamento. E todas elas tinham algo em comum. Elas eram genuinamente cheias do Espírito Santo. Não de religiosidade, não de tradição, não de aparência externa, mas cheias do poder transformador do Espírito de Deus. E quando você está verdadeiramente cheia do Espírito, características específicas começam a se manifestar em sua vida. Características que muitas vezes você mesma não reconhece, mas que o mundo espiritual identifica imediatamente. Hoje, quero revelar essas 5 marcas secretas. Marcas que identificam uma mulher verdadeiramente cheia do Espírito Santo. E enquanto eu compartilho cada uma delas, preste atenção no seu coração. Preste atenção se o Espírito Santo está confirmando essas verdades dentro de você. Porque se Ele está, é porque essas marcas já estão sendo formadas em sua vida. Vamos à primeira marca. A primeira marca secreta de uma mulher cheia do Espírito é esta. Ela possui uma sensibilidade espiritual aguçada, que vai muito além da intuição natural. A Bíblia nos mostra isso claramente na vida de Ana, em 1 Samuel. Ana não era apenas uma mulher que orava. Ela era uma mulher que sabia discernir no Espírito. Quando ela estava no templo, em profunda angústia de alma, ela não estava apenas fazendo uma oração religiosa. Ela estava travando uma batalha espiritual. E o que aconteceu? Até o sacerdote Eli não conseguiu compreender a profundidade do que estava acontecendo. Ele achou que ela estava embriagada, mas Ana sabia exatamente o que estava fazendo no mundo espiritual.
Mulheres verdadeiramente cheias do Espírito possuem essa capacidade. Elas entram em um ambiente e imediatamente discernem a atmosfera espiritual. Elas olham para uma situação e enxergam além do natural. Não é misticismo, não é superstição. É o dom de discernimento de espíritos operando através delas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 que o Espírito Santo distribui dons conforme Ele quer. E um desses dons é justamente o discernimento de espíritos. E quando esse dom opera através de uma mulher consagrada, ela se torna uma ameaça terrível para o reino das trevas. Você já entrou em um lugar e sentiu que algo estava errado espiritualmente, mesmo sem ninguém ter dito nada? Você já olhou para uma situação e teve um alerta no seu espírito, uma voz interior te avisando sobre um perigo que seus olhos naturais não conseguiam ver? Você já teve sonhos ou impressões espirituais que depois se confirmaram na realidade? Se você está experimentando essas coisas, não ignore, não menospreze. Não deixe as pessoas te convencerem de que é apenas sua imaginação. Pode ser o Espírito Santo operando através de você, desenvolvendo em você essa marca de sensibilidade espiritual. Billy Graham costumava ensinar que o Espírito Santo é como o vento. Você não pode vê-lo, mas pode ver os efeitos da sua presença. E uma das primeiras marcas de uma mulher cheia do Espírito é justamente essa. Ela é sensível aos movimentos do Espírito. Ela não precisa de explicações teológicas complexas para saber quando Deus está se movendo. Ela não precisa de confirmação de outros para saber quando o inimigo está tramando algo. Há uma conexão espiritual tão profunda com Deus que ela simplesmente sabe. E essa não é uma marca de orgulho espiritual. É uma marca de intimidade. É uma marca de consagração. É uma marca de alguém que passou tempo suficiente na presença de Deus para reconhecer a sua voz e discernir os espíritos que operam ao seu redor. Mas aqui está algo importante que você precisa entender. Essa sensibilidade espiritual vem com um preço. Mulheres com essa marca geralmente sofrem mais do que outras. Elas sentem as dores espirituais das pessoas ao redor. Elas carregam fardos em oração que outras nem percebem. Elas choram por situações que aos olhos naturais parecem normais, mas que no espírito elas discernem como batalhas intensas. E muitas vezes elas são incompreendidas. As pessoas acham que elas são dramáticas, sensíveis demais, emocionais demais. Mas a verdade é que elas estão vendo e sentindo realidades espirituais que outros não conseguem perceber. Se isso descreve você, eu quero que você saiba algo agora mesmo. Você não está louca. Você não é estranha. Você não é fraca por sentir as coisas tão profundamente. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo. E essa sensibilidade é uma das marcas mais preciosas que Deus colocou em você. É através dessa sensibilidade que você intercede com poder. É através dessa sensibilidade que você discerne os ataques do inimigo antes que eles se manifestem. É através dessa sensibilidade que você protege sua família, sua igreja e todos aqueles que Deus colocou sob sua cobertura espiritual. E se você está sentindo que essa é uma das suas marcas, eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: eu tenho discernimento espiritual. Declare isso publicamente, porque quando você declara, você está ativando essa unção de forma ainda mais poderosa em sua vida. Vamos lá, escreva agora nos comentários. Mas agora vem a segunda marca, e essa pode te surpreender. A segunda marca secreta de uma mulher cheia do Espírito é que ela carrega uma autoridade espiritual silenciosa que não precisa ser proclamada para ser sentida. Deixa eu explicar isso através da palavra de Deus. Em Juízes capítulo 4, nós encontramos Débora. Débora não era apenas uma profetisa. Ela era uma juíza em Israel. E aqui está o que é poderoso. Em uma cultura onde homens dominavam todas as posições de liderança,
Deus escolheu uma mulher para julgar toda a nação. E mais incrível ainda, quando chegou a hora da batalha mais importante, o comandante do exército, Baraque, disse a Débora: "Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei." Pense nisso. Um comandante militar, um homem treinado para a guerra, se recusando a ir para a batalha sem a presença de uma mulher. Por quê? Porque ele reconhecia a autoridade espiritual que repousava sobre ela. E essa autoridade não vinha de gritos, não vinha de autopromoção, não vinha de títulos religiosos, vinha da presença do Espírito Santo que habitava nela. Débora não precisava provar para ninguém que tinha autoridade. Sua própria presença emanava a autoridade de Deus. Mulheres verdadeiramente cheias do Espírito Santo carregam essa mesma marca. Elas não precisam estar sempre falando sobre suas experiências espirituais. Elas não precisam estar constantemente provando que têm unção. Elas não precisam competir com outros ou buscar reconhecimento. Há uma autoridade silenciosa que emana delas. Uma autoridade que faz demônios tremerem. Uma autoridade que faz o céu responder. Uma autoridade que transforma ambientes simplesmente pela sua presença. E você sabe o que mais caracteriza essa autoridade? É que ela não busca holofotes, ela não busca palco, ela não busca aplausos. Muitas das mulheres mais poderosas espiritualmente que eu conheci nunca subiram em um púlpito, nunca gravaram um vídeo, nunca escreveram um livro. Mas quando elas oravam, o céu se movia. Quando elas jejuavam, fortalezas caíam. Quando elas declaravam a palavra, coisas mudavam no mundo espiritual. Porque a verdadeira autoridade espiritual não vem de plataforma, vem de consagração. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." E quando você está cheia do Espírito de Cristo, parte dessa autoridade é delegada a você. Não para você se vangloriar, não para você se exaltar, mas para você exercer domínio espiritual sobre as obras do inimigo. Para você fechar portas que Satanás tenta abrir. Para você abrir portas que Deus quer abrir. Para você declarar a vontade de Deus sobre situações impossíveis e ver o impossível se tornar possível. Mas aqui está a verdade que poucos te contam. Essa autoridade é frequentemente atacada. O inimigo vai tentar de todas as formas fazer você duvidar dessa autoridade. Ele vai usar pessoas para te menosprezar. Vai usar circunstâncias para te fazer sentir insignificante. Vai usar até sua própria mente para te convencer de que você não tem nada de especial. Por quê? Porque ele sabe que quando você toma consciência da autoridade espiritual que Deus te deu, você se torna uma ameaça devastadora para o reino das trevas. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 19: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Esse poder não foi dado apenas para homens, foi dado para todos os que creem. E quando uma mulher cheia do Espírito Santo compreende essa verdade e começa a operar nessa autoridade, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Famílias são restauradas, filhos são libertos, casamentos são salvos, doenças são curadas, maldições são quebradas. Tudo isso porque uma mulher decidiu não mais duvidar da autoridade que Deus lhe deu. Então me responda honestamente agora. Você tem medo de orar por certas situações porque acha que sua oração não tem poder? Você se sente pequena demais, insignificante demais para Deus te usar? Você duvida que suas palavras tenham peso no mundo espiritual? Se você respondeu sim para qualquer dessas perguntas, eu tenho uma palavra profética para você agora. É mentira do inferno. É estratégia do inimigo para manter você paralisada. A verdade é que você carrega a autoridade do nome de Jesus. E quando você ora em nome de Jesus, cheia do Espírito Santo,
Todo o céu se mobiliza para responder, todo joelho se dobra, toda língua se cala, toda força demoníaca recua. Está na hora de você parar de se ver pequena e começar a se ver como Deus te vê, como uma mulher poderosa no espírito, investida de autoridade divina, capacitada para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Se isso está quebrando alguma coisa dentro de você, escreva nos comentários: eu tenho autoridade em Cristo. Declare isso. Profetize sobre sua própria vida. Ative essa marca que o Espírito Santo já colocou em você. Agora vamos para a terceira marca, e essa aqui é profunda. A terceira marca secreta de uma mulher cheia do Espírito é que ela possui uma vida de oração secreta mais intensa do que qualquer performance pública. Vamos voltar para Ana novamente, porque ela é o exemplo perfeito disso. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, que Ana estava em angústia de alma e orou ao Senhor, chorando abundantemente. E depois, no versículo 13, diz que ela falava no seu coração. Apenas seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Ana não estava orando para ser vista. Ela não estava fazendo uma performance religiosa. Ela estava derramando seu coração diante de Deus em secreto. E o que aconteceu? Aquela oração secreta mudou o destino de toda uma nação. Porque daquela oração nasceu Samuel, o profeta que ungiria reis e transformaria Israel. Você entende o poder disso? Uma oração secreta, feita por uma mulher angustiada, em um momento que ninguém estava prestando atenção, mudou gerações inteiras. Mulheres verdadeiramente cheias do Espírito Santo têm uma marca inconfundível. Sua vida secreta de oração é mais intensa, mais profunda, mais real do que qualquer coisa que elas fazem em público. Elas não oram apenas quando outras pessoas estão olhando. Elas oram nas madrugadas, quando ninguém sabe. Elas choram diante de Deus quando estão sozinhas. Elas lutam batalhas espirituais em seus quartos fechados. Elas intercedem por horas quando ninguém está cronometrando. E essas orações secretas são exatamente o que move a mão de Deus. Jesus foi muito claro sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Perceba, Deus não recompensa performances públicas. Ele recompensa consagração secreta. Ele responde às orações que ninguém mais ouve. Ele se move quando você está sozinha com ele, sem plateia, sem reconhecimento, sem aplausos. E aqui está uma verdade que vai te libertar. Você não precisa orar bonito. Você não precisa usar palavras teológicas complexas. Você não precisa soar espiritual para outras pessoas. Deus quer ouvir seu coração verdadeiro. Ele quer suas lágrimas genuínas. Ele quer suas palavras quebrantadas. Ele quer sua transparência total. E quando você se derrama diante dele dessa forma, quando você é completamente real na sua vida secreta de oração, algo poderoso acontece. Você se torna uma mulher cheia do Espírito em níveis que a religiosidade nunca poderia produzir. Billy Graham pregou diversas vezes sobre a importância da vida secreta de oração. Ele disse que você pode enganar as pessoas sobre sua espiritualidade, mas você nunca pode enganar a Deus. E que a medida real do seu cristianismo não é o que você faz quando as pessoas estão olhando, mas o que você faz quando está completamente sozinha com Deus. E sabe o que acontece com mulheres que desenvolvem uma vida profunda de oração secreta? Elas começam a carregar uma fragrância espiritual que não pode ser imitada. Elas começam a emanar uma presença que não pode ser fabricada. Elas começam a operar em níveis de poder que não podem ser explicados naturalmente. Mas deixa eu te ser honesta sobre o custo disso. Ter uma vida profunda de oração secreta requer sacrifício, requer disciplina,
Requer morrer para outras coisas que competem pelo seu tempo. Requer acordar mais cedo quando seu corpo quer dormir. Requer desligar o celular quando sua carne quer distrações. Requer ficar de joelhos quando sua mente quer desistir. Por isso, tão poucas mulheres têm essa marca, porque o preço é alto, mas a recompensa é eterna. Quando você desenvolve uma vida profunda de oração secreta, você se torna uma ameaça para o inferno. Porque o inimigo sabe que mulheres que oram em secreto movem montanhas em público. Mulheres que choram nos seus quartos mudam atmosferas quando saem deles. Mulheres que lutam batalhas espirituais, quando ninguém vê, ganham vitórias sobrenaturais que todos testemunham. Por isso, Satanás vai fazer de tudo para roubar seu tempo de oração. Ele vai trazer distrações, vai trazer cansaço, vai trazer desculpas, vai trazer 1000 coisas para te impedir de ter esse tempo secreto com Deus. Mas eu quero te desafiar hoje. Eu quero que você tome uma decisão agora. Uma decisão de desenvolver uma vida de oração secreta tão intensa que o céu não terá escolha se não responder. Uma decisão de passar tempo com Deus quando ninguém está olhando. Uma decisão de derramar seu coração diante dele, sem máscaras, sem performances, sem religiosidade. E quando você fizer isso consistentemente, você vai perceber mudanças sobrenaturais começando a acontecer em todas as áreas da sua vida. E se você está disposta a pagar esse preço, se você está disposta a desenvolver essa vida profunda de oração, escreva nos comentários: eu sou uma mulher de oração. Faça esse compromisso público, porque quando você declara, você está criando uma cobrança espiritual sobre sua própria vida. Você está dizendo ao céu e ao inferno: eu escolho ser uma mulher que ora. Escreva agora. A quarta marca secreta pode te chocar um pouco, mas é profundamente bíblica. A quarta marca de uma mulher cheia do Espírito é que ela possui um padrão de santidade que vai muito além das regras religiosas externas. E aqui eu preciso ser cuidadoso, porque muitas vezes confundiram santidade com legalismo. Confundiram consagração com tradicionalismo. Mas a verdadeira santidade não tem nada a ver com aparência externa, tem tudo a ver com coração transformado. Vamos olhar para Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel apareceu para ela, ele disse algo revelador em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria era agraciada. Ela havia encontrado graça diante de Deus. E por que ela encontrou graça? Porque havia algo em seu coração, em sua vida, em sua consagração, que a tornou o vaso apropriado para carregar o próprio Filho de Deus em seu ventre. Mulheres verdadeiramente cheias do Espírito entendem que santidade não é sobre seguir uma lista de regras religiosas. É sobre ter um coração que deseja genuinamente agradar a Deus em tudo. É sobre fazer escolhas diárias de pureza, mesmo quando ninguém está olhando. É sobre guardar seu coração, sua mente, seus olhos, suas palavras, não porque alguém mandou, mas porque você ama a Deus e quer honrá-lo com cada área da sua vida. A Bíblia é clara em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos porque eu sou santo. Esse não é um chamado opcional, é um mandamento direto de Deus. E quando uma mulher leva esse chamado a sério, quando ela busca a santidade de forma genuína, o Espírito Santo a enche de uma maneira especial, porque Deus procura corações que Ele possa habitar completamente. Ele procura vidas que possam ser vasos limpos para a sua glória, fluir através delas. Mas aqui está onde muitos erram, tentam fabricar santidade através de aparência externa, tentam parecer santos seguindo tradições humanas, tentam impressionar outros com um verniz de religiosidade. Mas Deus não se impressiona com performances, Ele vê o coração
E quando seu coração é verdadeiramente consagrado a Ele, quando suas motivações são puras, quando você busca santidade por amor e não por obrigação, isso produz uma marca inconfundível em sua vida. Uma marca que o mundo espiritual reconhece imediatamente. E vou te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse. Santidade verdadeira te faz mais livre, não menos livre. A religiosidade te prende em regras e legalismo, mas a santidade verdadeira, que vem de um coração transformado pelo Espírito Santo, te liberta. Te liberta do pecado que te escraviza, te liberta das cadeias da carne, te liberta para viver na plenitude do que Deus planejou para você. Agora você pode estar pensando, mas eu falho tanto, eu peco, eu erro, como posso ser santa? E é exatamente aí que entra a graça de Deus. Santidade não significa perfeição imediata, significa progresso contínuo. Significa que toda vez que você cai, você se levanta. Toda vez que você falha, você corre para Deus, não se afasta dele. Toda vez que o inimigo te acusa, você corre para o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. A santidade não é sobre nunca cair. É sobre nunca desistir de se levantar. E mulheres cheias do Espírito Santo têm essa marca. Elas não ficam confortáveis com o pecado. Quando elas falham, sentem uma convicção imediata, não uma condenação que as esmaga, mas uma convicção que as leva ao arrependimento. E elas não fazem acordos com o pecado. Elas não tentam justificar comportamentos que desagradam a Deus. Elas não aceitam a mediocridade espiritual como normal. Há uma fome genuína de santidade nelas. Uma fome de ser mais parecida com Jesus a cada dia. E se você sente essa fome, se você não está satisfeita com onde você está espiritualmente, se você quer mais de Deus e menos do mundo, isso é uma evidência clara de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Isso é uma marca de que você é uma mulher sendo cheia do seu Espírito. Porque a pessoa que está confortável com a mediocridade não está cheia do Espírito. A pessoa que aceita o pecado como normal não está cheia do Espírito. Mas a pessoa que luta, que se esforça, que busca santidade, mesmo caindo às vezes, essa é a pessoa que o Espírito Santo está moldando. E deixa eu te dizer, sua busca por santidade não é em vão. Cada batalha que você trava contra a carne, Deus vê. Cada tentação que você resiste, o céu celebra. Cada compromisso que você faz de viver de forma que agrade a Deus, anjos são enviados para te fortalecer. Nada disso passa despercebido. E a recompensa vem, não apenas na eternidade, mas aqui mesmo, em forma de uma presença de Deus tão forte em sua vida que você nunca mais quer viver longe dela. Então me diga, você tem fome de santidade? Você deseja verdadeiramente viver de forma que agrade a Deus? Se sim, escreva nos comentários, eu escolho santidade. Declare isso, porque quando você declara publicamente, você está ativando essa marca de forma ainda mais poderosa em sua vida. O inferno vai ouvir sua declaração e tremer. O céu vai ouvir e responder. Escreva agora nos comentários. E agora chegamos à quinta e última marca. E essa pode ser a mais poderosa de todas. A quinta marca secreta de uma mulher cheia do Espírito é que ela carrega uma unção de transformação geracional que afeta não apenas sua vida, mas vidas ao seu redor. Vamos entender isso através da história de Esther. Esther era uma jovem órfã, sem nenhum poder político, sem nenhuma influência natural. Mas quando ela foi cheia do Espírito de Deus, quando ela se consagrou através de jejum e oração, quando ela tomou a decisão de obedecer ao chamado de Deus, mesmo arriscando sua própria vida, o que aconteceu? Toda uma nação foi salva. Gerações inteiras foram preservadas. Tudo porque uma mulher cheia do Espírito disse, se perecer, pereci. Mulheres verdadeiramente cheias do Espírito Santo carregam esse DNA transformador. Elas não vivem apenas para si mesmas.
Elas sabem que foram chamadas para impactar gerações. Quando elas oram, não é apenas por suas próprias necessidades, é por seus filhos, seus netos, sua família inteira. É por sua igreja, é por sua cidade, é por sua nação. Há uma visão ampliada que o Espírito Santo coloca nelas. Uma compreensão de que suas escolhas hoje afetarão gerações no futuro. E isso se manifesta de diversas formas. Pode ser através da forma como você cria seus filhos, ensinando-os os caminhos do Senhor desde pequenos. Pode ser através da forma como você intercede por sua família, quebrando maldições geracionais e estabelecendo bênçãos geracionais. Pode ser através do seu testemunho, que inspira outras mulheres ao seu redor a buscar mais de Deus. Pode ser através da forma como você administra sua casa, criando um ambiente onde o Espírito Santo é bem-vindo e onde a presença de Deus é sentida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 31, versículo 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Isso não é apenas sobre ser uma boa mãe no sentido natural. É sobre ser uma mulher que, pela unção que carrega, pela vida consagrada que vive, impacta seus filhos de tal forma que eles se levantam e declaram: essa mulher foi uma bênção. Essa mulher mudou o curso da nossa família. Isso é transformação geracional. E não precisa ser apenas através de filhos biológicos. Mulheres cheias do Espírito são mães espirituais. Elas mentoram jovens. Elas encorajam outras mulheres. Elas discipulam quem Deus coloca em seu caminho. Elas carregam uma unção de reprodução espiritual. Onde quer que elas vão, elas deixam sementes de transformação. E essas sementes crescem e produzem frutos que permanecem para sempre. Billy Graham sempre enfatizou que o Evangelho não é apenas para salvar indivíduos, mas para transformar famílias e nações. E Deus escolheu usar mulheres de forma estratégica nesse processo. Porque quando uma mulher é transformada pelo Espírito Santo, ela não guarda isso para si, ela transborda, ela influencia, ela transforma o ambiente ao seu redor. E essa transformação passa de geração em geração. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita. Essa marca vem com oposição. O inimigo sabe que quando uma mulher opera nessa unção de transformação geracional, ele perde território, ele perde famílias inteiras, ele perde gerações completas. Por isso, ele ataca mulheres de Deus com tanto fervor. Ele tenta desanimá-las, tenta fazer com que elas desistam, tenta convencê-las de que seus esforços são inúteis, de que suas orações não fazem diferença, de que nada está mudando. Mas eu estou aqui para te dizer que isso é mentira. Cada oração que você faz por seus filhos está construindo uma muralha de proteção ao redor deles. Cada vez que você ensina princípios bíblicos em sua casa, você está estabelecendo um fundamento que permanecerá por gerações. Cada vez que você escolhe obedecer a Deus, mesmo quando é difícil, você está criando um legado de fé que seus descendentes carregarão. Nada disso é em vão. A Bíblia promete em Isaías capítulo 59, versículo 21. E quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência. Você vê isso? É uma promessa geracional. Quando você está cheia do Espírito Santo, quando você vive pela palavra de Deus, isso não acaba em você, passa para seus filhos. Passa para os filhos dos seus filhos, passa por gerações. E eu profetizo sobre você agora, se você é uma mulher que tem buscado a Deus de forma genuína, que tem vivido em consagração, que tem orado por sua família, mesmo quando parece que nada muda, Deus vai honrar sua fidelidade, Ele vai transformar sua casa, Ele vai salvar seus filhos, Ele vai restaurar seu casamento, Ele vai quebrar toda maldição que tentou se estabelecer em sua linhagem. E não apenas isso, Ele vai usar você como um instrumento de transformação para muitas outras famílias.
porque essa é a marca de uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, eu quero que você faça uma declaração poderosa agora. Se você reconhece que Deus te chamou para ser uma mulher que transforma gerações, se você está disposta a pagar o preço dessa consagração, escreva nos comentários: eu transformo gerações pelo poder do Espírito Santo. Declare isso com fé. Profetize sobre sua família. Profetize sobre sua descendência. E creia que Deus vai fazer muito mais do que você pode imaginar. Agora, antes de eu fazer a oração final, eu quero falar algo importante ao seu coração. Se você reconheceu essas 5 marcas em sua vida, ou se você está percebendo que o Espírito Santo está começando a desenvolvê-las em você, eu quero que você saiba: você não é comum. Você é especial aos olhos de Deus. Você foi escolhida para propósitos eternos. E tudo o que você tem passado, todas as lutas, todas as batalhas, todos os momentos de solidão, tudo isso foi preparação para o que Deus vai fazer através de você. O inimigo tentou te convencer de que você é fraca, insignificante, sem valor. Ele tentou fazer você duvidar do seu chamado. Ele tentou roubar sua confiança espiritual. Mas hoje, Deus está restaurando sua identidade. Ele está te lembrando de quem você realmente é. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Você é poderosa no mundo espiritual. Você é uma ameaça para o reino das trevas. E você é uma bênção para o reino de Deus. E se você ainda não tem todas essas marcas desenvolvidas completamente, não desanime. O Espírito Santo está trabalhando em você. Cada dia que você busca a Deus, essas marcas se tornam mais evidentes. Cada momento que você passa em oração, essa unção aumenta. Cada vez que você escolhe santidade, essa transformação se aprofunda. É um processo, é uma jornada. E Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou em você. Agora, se você chegou até aqui, eu sei que Deus tem algo especial para você. Essa não foi uma coincidência. O Espírito Santo te trouxe até essa mensagem porque Ele quer fazer algo novo em sua vida. Ele quer ativar essas marcas de forma poderosa. Ele quer te usar para transformar gerações. E por isso, eu vou fazer uma oração especial agora. Mas antes, se essa mensagem abençoou sua vida, se Deus falou ao seu coração, eu preciso que você faça 3 coisas importantes. Primeira, inscreva-se neste canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações. Deus tem mais mensagens específicas para mulheres cheias do Espírito que serão compartilhadas aqui. Segunda, deixe seu like neste vídeo. Isso não é apenas para ajudar o canal, mas para que essa palavra alcance outras mulheres que Deus está chamando. E terceira, compartilhe esse vídeo com aquela mulher que Deus colocou no seu coração agora. Pode ser sua mãe, sua filha, sua amiga, sua irmã, alguém que precisa ouvir que ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. Faça isso agora. E agora, vamos orar juntas. Se você puder, coloque sua mão sobre seu coração. Vamos fazer uma oração de consagração, de ativação dessas marcas espirituais, de compromisso com Deus. Ore comigo agora. Pai Celestial, eu venho à Tua presença neste momento em nome de Jesus. Senhor, eu reconheço que tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho vem de Ti. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. E hoje, Pai, eu me consagro completamente a Ti. Eu entrego minha vida, meu coração, minha mente, meu corpo, tudo o que eu sou para ser usada por Ti. Senhor, eu quero ser uma mulher verdadeiramente cheia do Espírito Santo, não apenas de aparência externa, mas cheia do Teu poder transformador. Desenvolve em mim, Espírito Santo, todas essas marcas que revelam Tua presença em minha vida. Dá-me sensibilidade espiritual para discernir Tua voz e reconhecer as armadilhas do inimigo. Dá-me autoridade espiritual para fechar portas que Satanás tenta abrir e abrir portas que Tu queres abrir. Desenvolve em mim uma vida profunda de oração secreta,
onde eu possa derramar meu coração diante de ti sem máscaras, sem performances. Cria em mim um coração que busca santidade genuína, não religiosidade, mas um desejo verdadeiro de agradar a ti em tudo. E usa-me, Senhor, para transformar gerações. Usa-me para impactar minha família, minha igreja, todos ao meu redor. Senhor, eu quebranto toda dúvida sobre meu chamado. Eu rejeito toda mentira do inimigo que tentou me fazer acreditar que sou insignificante. Eu declaro, com base na tua palavra, que sou mais que vencedora através de Cristo. Eu declaro que sou escolhida, separada, consagrada para teus propósitos. Eu declaro que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim. E por isso, eu não vou mais viver como uma mulher comum. Eu vou viver como uma mulher cheia do Espírito Santo. Senhor, ativa essas marcas em minha vida de forma poderosa, que todos ao meu redor percebam que há algo diferente em mim, não para minha glória, mas para a tua glória. Usa-me como um vaso limpo, onde tua presença possa fluir livremente, e que através da minha vida, muitos sejam tocados, transformados e levados aos teus pés. Eu me comprometo hoje, Pai, a buscar-te de todo o meu coração, a viver em santidade, a ser uma mulher de oração, a usar a autoridade que tu me deste e a impactar gerações para o teu reino. Eu faço essa oração e tomo esse compromisso em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, escreva amém nos comentários agora. Declare sua consagração publicamente. E creia que a partir de hoje, coisas novas vão começar a acontecer em sua vida. Deus te ouviu, o céu respondeu, e sua jornada como uma mulher poderosamente cheia do Espírito Santo acaba de entrar em um novo nível. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre. Amém.